Graças e paz, amados. Amém? Queridos que estão de pé, pode sentar, ficar à vontade. Irmãos, nessa noite eu quero falar de algo que me constrange diante de Deus. Eu quero falar sobre a intervenção divina proveniente de Deus. Uma provisão para uma humanidade caída, sem esperança e com os dias contados para uma condenação. Eu simplesmente até parei para tentar imaginar como um Deus justo pode justificar o injusto. Minha mente limitada não é capaz de compreender como um Deus bendito do Pai se faz maldito na cruz, tomando forma de pecado. Onde tento achar algum mérito em uma pessoa para que eu possa dar a vida por ela. Talvez até mesmo uma pessoa boa, você seria capaz de dar a vida, dependendo da situação. Sua mãe, seu filho. Até me lembro do caso da professora Helen de Abreu Silva Batista, uma professora que, em um incêndio criminoso em uma escola, acabou dando a vida pelos seus alunos, e isso é louvável. Quando medimos o mundo com a nossa medida de justiça, naturalmente condenamos atos de perversidades, tais como roubo, homicídio, violência sexual, corrupção, entre outros crimes. Mas tem um problema, que junto com os crimes, condenamos também quem os comete. Talvez para nós, são indesculpáveis. Pessoas que cometem tais atos. Voltando ao Deus que justifica o injusto, podemos achar algumas respostas no texto bíblico que se encontra em Romanos 5, do 17 até o 20. Romanos 5, do 17 até o 20. Vamos ler então. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Curva sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvamos ao Senhor, ó Pai, por tão grande graça e misericórdia, que nos alcançou e nos trouxe aqui, para ouvir de Ti, ó Pai, uma palavra. Eu peço ao Senhor que, por intermédio da Tua graça, abra os nossos corações, jogue por terra toda dureza, jogue por terra toda resistência, jogue por terra, Senhor, a nossa incredulidade, mas que a palavra do Senhor venha achar lugar no nosso coração, a ponto, Senhor, de a Tua palavra penetrar no nosso coração e gerar frutos, e venhamos sair daqui convictos que o Senhor falou conosco. Ah, Santo Deus, é o que eu peço.
Pai Santo, abra o nosso entendimento para a Sagrada Escritura do Senhor, para que possamos sair daqui saciados de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos se divide em 5 principais temas e estrutura. A primeira dela é a necessidade de salvação para uma humanidade caída. Vamos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 3. Segundo ponto, justificação pela fé. Vamos ver isso do capítulo 4 até o capítulo 5. Terceiro ponto, santificação e vida no Espírito. Vamos ver isso do 6 até o 8. Quarto ponto, soberania de Deus em Israel, do 9 até o 11. E quinto, deveres cristão e ética, do 12 ao 16. São os pontos que a carta aos Romanos se divide. Então, para uma compreensão do texto lido, vamos entender melhor o capítulo 1 ao 3. Paulo expõe de forma compreensiva ao seu leitor uma humanidade refém dos seus pecados, aprisionada em sua mente deplorável. Se você ler em Romanos 1:28, vamos ver esse versículo-chave que diz assim, Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então o próprio Deus aqui, Ele entrega a humanidade caída a uma mente deplorável, a uma mente caída, a uma mente que se inclina para as coisas perversas. Então, podemos achar claramente, por causa da dureza do coração do homem, o próprio Deus o entregou às suas vontades. E duro é quando Deus entrega o homem à sua própria vontade. Terrível é quando Deus entrega o homem ao seu querer. Tais homens se inclinaram a fazer todos os tipos de pecados possíveis. Homens de coração corruptível caíram em idolatria, homossexualidade, inveja, malícia, avareza, soberba, presunção, entre outros tipos de pecado. Desde que o homem caiu no Éden, o homem veio se declinando ao pecado, sendo escravo do mesmo. O homem se tornou perverso, e desde o início, desde a queda de Adão até o tempo presente que hoje vivemos, o homem sem Deus, ele se inclina para estas coisas, naturalmente, porque a sua natureza, ela vai se inclinar para o que é mal. E vamos ver também, no capítulo 2, que o desfecho da narrativa vai falar sobre a prática da lei e a religiosidade. Duas coisas que andam distintas. Uma linha fina entre o viver a palavra e julgar quem pratica pecado cometendo os mesmos pecados. Então, o homem perverso, o homem mau, levado pela sua natureza, ele também tem um perigo de se tornar um religioso, também tem o perigo de andar, talvez, mascarado nos preceitos do Senhor. Este homem, ele, se não se inclinar ao que é justo, ao que é santo, ele vai se inclinar ao que é profano. Ele vai se inclinar para a sua religiosidade, aonde ele vai julgar o outro cometendo os mesmos pecados. Então Paulo também denuncia esta prática. Ali no capítulo 2, vamos ver que Paulo também denuncia esse declínio do
do homem sem Deus. Vamos ver no capítulo 3, então, que todos os homens pecaram e não temos a condição de nos apoiar em nossas boas obras para a redenção. E vemos a partir do final deste capítulo a solução para a condição deplorável do homem caído, a justificação pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir do capítulo 3, vamos ver que Paulo, ele começa a apresentar a solução para este homem caído. Paulo começa a apresentar a luz, a esperança, a vida para este homem caído. Um homem que caiu lá no Éden, lá atrás, ele falou, mas caiu, mas o pecado não foi uma surpresa para Deus. Quando Adão caiu, ele não pegou Deus de surpresa. A Bíblia fala que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então não pegou o pecado, a queda, não pegou Deus de surpresa, porque Jesus é cordeiro morto. Então no capítulo 3 vamos ver que essa solução chegou. Agora o homem que é indesculpável diante de Deus, o injusto, o profano, o religioso, agora ele passa a ser justificado. Por quê? Porque agora ele encontra um mediador, aquele que justifica, aquele que muda a rota, aquele que muda o caminho deste homem. Agora este homem é capaz de responder a esse chamado para a justificação, porque o próprio Deus abriu seus olhos. E isso é louvável. Vamos ver no capítulo 4, ver a promessa de Deus e como essa promessa foi operada em justiça a Abraão. E no capítulo 5, vemos a condição entre o homem perdido e Deus. Vamos ver a progressão da narrativa de Romanos, porque desde o capítulo 1, nos mostra a decadência total da humanidade. Vai nos falar também no capítulo 2, a facilidade do homem de se tornar um religioso. Aí vamos ver no capítulo 3, o alcance universal do pecado. Porém no capítulo 4, vemos um Deus que cumpre alianças. Por quê? Um Deus que cumpre alianças. Porque Ele prometeu no Éden, que da mulher nasceria uma semente, e essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Deus está falando que em Abraão seria bendita todas as famílias na terra. Aí Deus falou, e creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão de quê? Na promessa do Cristo vindouro, na promessa da esperança, na promessa messiânica, na promessa daquele que havia de justificar o homem caído, na promessa daquele que seria a luz para o perdido, na promessa da estrela da manhã, do príncipe da paz. Essa foi a grande promessa. Essa foi a esperança em uma humanidade caída, e continua sendo essa esperança. Esperança essa capaz de mudar o roteiro, esperança essa capaz de mudar o resultado deplorável da vida do homem. Mas agora no capítulo 5, a partir do 17 ao 20, no texto que acabamos de ler, vamos ver um contraste entre Cristo e Adão. Vimos que o reinado do pecado na vida do indivíduo, que é alcançado pela graça, só dura até a chegada de Jesus. Amém, irmãos? O reinado do pecado na vida do indivíduo só permanece até esse indivíduo ser alcançado por Jesus. Porque quando esse indivíduo caído, esse indivíduo
declinado ao pecado, esse indivíduo morto, quando ele encontra a luz, quando ele encontra o príncipe da paz, quando ele encontra Jesus Cristo, ele é vivificado, ele sai das cadeias do pecado, ele sai das algemas que o aprisionava em uma vida profana, numa vida caída. O Cristo vivo retira as cadeias, derruba as muralhas, tira as trancas que impede esse indivíduo de seguir até a Cristo. Cristo quebra toda a cadeia, toda a algema, toda a prisão do pecado. Então é inconcebível, é incompreensível como aquele indivíduo alcançado por Jesus vive uma vida de inclinação para o pecado. Não cabe na vida daquele que foi alcançado pela graça. Vimos que a condenação daqueles que eram inimigos de Deus também só permanece até a chegada de Jesus. Entenderam? Vimos que aqueles que eram inimigos da cruz, porque a Bíblia fala que o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. Mas essa inimizade, ela só permanece até o madeiro. Essa inimizade só permanece até o Cristo, até a cruz. Por quê? Porque vamos ler no versículo 1, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Glória a Jesus. Fique em paz, porque você está em paz com Deus. Você não é mais inimigo da cruz. Fique em paz com Deus. Goze dessa paz. Regozije em seu coração. Se alegre nisso. Se quebrante diante disso. Por quê? Porque não tem mais inimizade. A inimizade, a ruptura que existiu no Éden, ela foi tampada, ela foi selada com o sangue de Cristo na cruz. A queda que separava o homem de Deus, agora ela foi reconciliada na cruz. A inimizade, a barreira que você tinha de enxergar o sacrifício, agora foi reconciliada na cruz. Ela só permanece até a cruz. A cruz é um lugar de reconciliação. A cruz é um lugar de vida. E glória a Jesus. Vimos que a morte é incapaz de conter aqueles que foram alcançados por Jesus. Você pode falar glória a Jesus por isso? Glória a Jesus. Glória a Jesus, que a morte não é capaz de conter os eleitos de Deus. Glória a Jesus, que este corpo carnal pode até perecer, mas Ele vive para que possamos viver com Ele. Ele venceu a morte. A morte não te aprisiona mais. A morte retrocede diante da cruz. A morte é incapaz de segurar os eleitos de Cristo. Porque onde Jesus chega a vida, aonde Jesus chega a esperança, aonde Jesus chega, Ele rejuvenesce aquilo que havia perdido, aquilo que havia sido destruído. Nem os agrilhões da morte é capaz de conter os eleitos de Deus. Não podemos viver cabisbaixo, inclinados talvez por uma depressão, inclinados para a morte, deprimidos, porque a vida te alcançou. E nem
nem a morte é capaz de conter. Por quê? Porque Ele vive. E aí sim podemos crer que reinaremos com Ele, porque fomos alcançados por Ele. E Cristo vive. E glória a Jesus por isso. Vemos que mediante a Cristo Jesus, até mesmo os que eram injustos passam a ser justificados em Cristo. Sabe aquele ser que quando olhamos para Ele, julgamos indesculpáveis diante dos teus erros? Olhamos e não se escandalize para um estrupador e desejamos a morte deste indivíduo. Olhamos para o mais profano, olhamos para o mais injusto, olhamos para o mais errantes e condenamos estes. Olhamos para os mais corruptos e desejamos o seu fim. Só que lembra que eu comecei a falar no início da mensagem? O Deus justo que justifica o injusto. Estamos diante de um Deus que faz isso. Estamos diante de um Deus que escolhe os piores, irmãos. Estamos diante de um Deus que só escolhe a escória. E está aqui um deles. É o Deus justo que justifica o injusto. Como podemos compreender? Como podemos processar? Como a nossa mente limitada é capaz de compreender a graça salvadora de Jesus? Você pode se perguntar: poxa, mas por que eu? Eu acho muito lindo uma música do Lázaro. Ele fala: por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Ele fala assim: logo eu, um maconheiro, um cheirador de cocaína, logo eu. É o Deus justo que justifica o injusto. E qual é o requisito da salvação? Ser perfeito. Mas perfeito como? Seres imperfeitos, seres errantes, seres falhos, seres pecadores, mediante a Jesus. Mediante a Jesus. Quando Cristo vier conosco, a gente não vai ter pecado não, irmãos. Vai ser perfeito, um corpo glorioso, e vamos ser semelhantes a Ele. Por quê? Porque Ele justifica o injusto. Só assim. Só assim. Um Deus justo que justifica o injusto. Um Deus santo que justifica aquele que não era santo. Por isso, nessa noite, eu quero falar de firmados na graça. Eu quero falar de alguns pontos sobre estarmos firmados nesta graça. Nós firmamos na graça, primeiro, quando? Quando entendemos a sua origem. Nos firmamos na graça de Deus quando entendemos a sua origem. A graça surgiu aonde? Como? A graça surgiu no coração de Deus. Por quê? Porque Cristo é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então aí podemos nos firmar nesta graça, podemos nos deleitar nesta graça, quando entendemos a sua origem. Porque não é porque você é santo, não é porque você é bonitinho,
não é porque você tem mérito, não é nada disso. É porque surgiu no coração de Deus. Não há em nós mérito algum. Na verdade, o mérito que há em nós, Paulo fala que é trapo de imundícia. Mas a graça tem origem. E essa origem flui do coração de Deus. Um Deus que aprove ao Senhor se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Aí João vai falar: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. A origem da graça flui no coração de Deus e é consumada em Jesus. Flui no coração de Deus e é consumada em Jesus. A graça vicária, o sacrifício, o sangue da expiação, esta é a origem. O cordeiro morto, o sangue que transpassa a nossa vida, o sangue que nos faz alvo como a neve, o sangue que nos perdoa, o sangue que nos alcança. Qual é a origem do coração de Deus? Consumada em Jesus Cristo. É um favor que somos incapazes de retribuir. O que vou fazer para ser salvo? Como vou correr para ser salvo? Como? A salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. E eu dou graças a Deus que a salvação não está nas minhas mãos, porque se estivesse nas minhas mãos, eu perderia na primeira esquina. Mas está na mão daquele que vive, naquele que reina para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A origem da graça é Jesus. A origem da graça é Jesus. Segundo, nos firmamos nessa graça quando entendemos o seu alcance. Aqueles a quem Jesus gerou fé no coração. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus justo, agora Ele gera fé no coração do injusto. Ele gerou fé no seu coração, no meu coração. Aí sim temos a condição de se achegar a Ele. Aí sim temos a condição de nos render a Ele, cantarmos louvores maravilhosos, sair da nossa casa, do conforto do nosso lar e virmos cultuar ao Deus vivo. Por quê? Porque Ele gerou fé no nosso coração. E qual é o alcance? O alcance é o seu coração, é o meu coração. Então ministre este evangelho capaz de gerar fé. Fale deste Cristo vivo, capaz de gerar fé. Aonde você estiver, proclame este evangelho capaz de gerar fé. O maior milagre que eu já vi, e eu tenho certeza que você já viu, não é um coxo andar, não é um morto ressuscitar, não. É um homem perdido, é um homem profano, é um assassino, é um estrupador, é um drogado, é um homem corrupto, é um homem inclinado diante das trevas. Um Deus gera fé no coração deste homem, e este homem mudar as suas ações, mudar de rumo. Só Jesus é capaz de fazer isso, irmãos. Não existe clínica de reabilitação, não me interprete mal, capaz de mudar o caráter de um homem. Não existe. Só Deus faz isso. E isso é um milagre assim, estrondoso. É a explosão da graça. Paulo fala
falou o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder é dínamos. Dínamos é explosão, é o poder, é a explosão de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho não pode ser apenas uma conspiração que começou lá em Belém da Judéia, em um filho de um carpinteiro que revolucionou. Não. Não iria persistir há mais de 2000 anos. Não iria. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. Então, tem países que a Bíblia é proibida de entrar. Então, não é apenas uma conspiração, uma ideologia. Não. O Evangelho é o poder de Deus. Aonde o Evangelho chega, há mudança. Aonde aquele que é alcançado pela graça tem a fé gerada no coração, há mudança. A mudança de rumo, a mudança de pensamento. Há mudança. O Evangelho é metanoia, é mudança de mente. Então, glória a Jesus por isso. Nós firmamos nessa graça quando entendemos o seu propósito. Nos firmamos na graça quando entendemos o seu propósito. E qual é o propósito desta graça? Trazer a reconciliação entre Deus e o homem que havia se perdido no jardim. Este é o propósito da graça. Trazer a reconciliação. Trazer de volta aquilo que havia se perdido. Olha para você ver como esta graça é algo extraordinário. E o Evangelho passa a ser loucura para aqueles que não creem. Porque, irmãos, é coisa de crente entender, cara, um trem desse. É só crente para entender um negócio desse. Como um Deus santo, um Deus justo justifica o injusto? Como que um Deus quer trazer a reconciliação para um homem que ele errou? O próprio homem decidiu errar. Como? A ponto de se fazer carne. Para mim, uma das maiores humilhações de Cristo foi ele se tornar figura humana, se limitar às necessidades físicas, se fazer homem, se fazer carne. Para quê? Propósito, reconciliação. E hoje podemos nos alegrar. Hoje podemos nos alegrar muito, porque agora fomos reconciliados com Deus. Glória a Jesus, fomos reconciliados com Deus. Outro propósito, nos levar a reinar com Cristo nas regiões celestes. Nos fazer reinar com Cristo. O que estamos passando neste mundo, toda aflição, toda lágrima, toda dor, todo desânimo, toda fraqueza, toda frieza, toda barreira, toda dificuldade, tudo que estamos passando aqui é momentâneo. E é nada diante daquilo que há de vir, porque os olhos não viram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, é momentâneo. Não se apegue às dificuldades do mundo. Não fixe os seus olhos nas tribulações, nas enfermidades, nas doenças, nas percas. Não. O propósito é maior.
E qual é o propósito, irmãos? Reinar com Cristo, reinar com Jesus. Este é o propósito. Este é um dos propósitos da graça. Outro propósito, nos tornar a semelhança de Cristo Jesus. O processo da justificação. Vamos ler na carta aos Romanos. Paulo traz de forma explícita o homem caído. E quando vai chegando no final da carta, ele já apresenta o homem de forma diferente. É um homem justificado. É um homem capaz de se parecer com o próprio Cristo. É um homem capaz de oferecer boas obras. É um homem capaz de se compadecer do seu próximo. É um homem capaz de chorar com os que choram. É um homem capaz de se alegrar com os que se alegram. É um homem capaz de viver numa comunidade chamada igreja e suportar um ao outro em amor. Este é o propósito. Esta é a finalidade desta graça. A graça, vamos fazer uma ilustração, é como um rei que dá um banquete real para camponeses. Alimentos nobres oferecidos aos marginalizados. Olha para você ver. A graça é isso. É como um rei que está em um palácio. Em volta deste rei, muito ouro. Uma mesa farta, com iguarias reais. E este rei convida, não a parte nobre do reinado, mas camponeses. Este rei passa a convidar os piores, os marginalizados. Oferece até mesmo o seu ouro ao mais pobre do seu reinado. O rei simplesmente decide oferecer um favor imerecido. O rei decide oferecer um favor imerecido. Imerecido por quê? Porque ele é o dono da fortuna. Ele é o dono do palácio real. Ele é o dono da mesa farta. Ele é o dono de todas as coisas. E ele achou por bem oferecer. É assim que Deus faz, irmãos. Nos chama para o seu banquete, porém com vestes novas, lavados e remidos em Cristo. Vamos cear no seu banquete, porque aprove ao Senhor agir por graça e misericórdia. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Para fazermos uma oração, para entoarmos um louvor a Deus e bendizer o nome do Senhor por causa desta graça. Graça essa que nos alcançou, graça essa que inundou a nossa vida, graça essa que abriu os seus olhos e te fez enxergar o propósito da graça, te fez entender o alcance da graça, te fez entender a origem da graça. Cante com o ministério de louvor. Não canta comigo não, que eu não vou cantar não. Por que você está rindo, meu? Misericórdia.
Deus é bom, irmão. E a tua misericórdia, a tua graça dura para sempre. Deus é bom, essa graça te alcançou. Essa graça trouxe vida para o seu lar, para a sua casa. Essa graça abriu os teus olhos para o entendimento. Então é motivo de grande alegria. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor enquanto você viver, porque essa graça te alcançou. Essa graça moveu o seu coração para perto de Deus. Curva a sua cabeça, ore comigo, louve ao Senhor por essa graça. Senhor nosso Deus, louvamos ao teu santo nome, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Mas, Senhor, ficamos constrangidos diante da tua graça, diante do teu amor, diante da tua misericórdia, Deus. Deus, louvamos ao Senhor porque um dia o Senhor nos tirou da morte, arrancou as nossas vidas da garra da morte, Senhor, quebrou as nossas cadeias, resgatou as nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Palmas ao Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Amém, amém. Estamos chegando ao término do nosso culto. Quem vai dar os avisos, irmãos? Meire, pastora Cátia.